Vamos lá, começando por essa história aí do Crespo, do Zubeldia, na verdade, ainda não assinando a rescisão, né? Tô gravando vídeo sexta-feira aqui por volta das 11 da manhã e não tem nenhuma situação ainda resolvida da assinatura do Zubeldia em relação à rescisão do São Paulo, né? Até eu estava acompanhando as redes sociais e o Arnaldo Ribeiro, né, do canal Arnaldo e Tirone, ele estava dizendo que o Zubeldia está em São Paulo, inclusive, para resolver essa questão. O que me disseram lá dentro do São Paulo que tá nas mãos do jurídico do São Paulo e dos advogados do treinador, né? Uma situação que está sendo discutida e que não tem assim nenhum ruído. O que tem é discussão jurídica mesmo, cada um puxando para o seu lado na questão dessa rescisão. Ah, eu quero receber tanto. Não, aquilo ali eu tinha que receber. Não, isso aqui não é para receber. Então, assim, parte de uma questão, até muito se coloca, será que essa rescisão foi amigável, não foi? Não, a tomada de decisão de, olha, eu não quero mais ser técnico de São Paulo, tá bom, a gente aceita que você não seja mais técnico de São Paulo, realmente não dá mais o trabalho, e essa tomada de decisão, sim, foi amigável, mas quando você coloca dinheiro, quando você envolve questões financeiras, sempre vai ter cada um puxando pelo seu lado, né? E isso está sendo discutido agora entre o advogado do Zubeldia e também o jurídico de São Paulo. A expectativa é que isso se resolva no máximo até o começo da semana que vem, né? Ainda hoje pode também, na sexta-feira, sair uma resolução disso, o Zubeldia assinar essa rescisão e aí sim você dá a entrada na papelada e o Crespo poder ser colocado ali como técnico de maneira oficial, valendo no papel como técnico do São Paulo, para efeito burocrático de você ter inscrição na CBF para brasileiro, para a Copa do Brasil e, claro, na Libertadores via Conmebol. Essa é a questão. Então é uma discussão jurídica das duas partes, os dois estão nesse momento falando, se reunindo, e o São Paulo, claro, minimiza qualquer tipo de situação no sentido assim de tipo, não foi amigável, o Zubeldia não tá gostando, o Zubeldia, sabe? Pelo menos com quem eu conversei com mais de uma fonte, eles dizem que é uma questão mesmo assim de ajuste burocrático dessa rescisão e que cada um puxa para um lado e é natural ter esse tipo de discussão. Vamos ver, vamos aguardar, mas de fato é curioso, chama atenção, né? Porque a partir do momento que se define a saída do treinador, fica a sensação de que isso também tem que ser definido, né? Tudo isso para você poder também ter as questões legais ali para você poder escrever o teu novo treinador. Enfim, coisas do futebol e particularidades do São Paulo Futebol Clube. Vou falar pra gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, Casemiro está na justiça contra o São Paulo Futebol Clube para receber alguns valores. Bora explicar mais ou menos esses detalhes. Essa ação na justiça que o volante agora do Manchester United, que passou por Real Madrid, seleção brasileira, essa ação tramita desde 2014. Lembrando que o Casemiro deixa o São Paulo em 2012, onde ele vai para o Real Madrid, do Real Madrid B, vai emprestado para o Porto, e aí depois tem toda a carreira do Casemiro. Ele entrou na justiça contra o São Paulo, alegando a falta do pagamento do FGTS, do 13º, de direitos de imagem, por exemplo. Na acusação, inclusive, há uma acusação que era uma praxe até comum de muitos clubes naquela ocasião, que era o quê? Parte dos pagamentos do atleta eram jogados como direitos de imagem só para maquiar como se fosse salário. Um salário que não era de CLT, era um PJ, se a gente pode se dizer. Só que isso é uma ação fraudulenta, porque, querendo ou não, o clube não usou a marca do Casemiro para ações publicitárias, não usou os direitos de imagem, não pagou por esses direitos e usufruiu em ações de marketing. Então, por conta disso, a justiça entende que, de fato, foi uma ação fraudulenta, porque era só maquiada de salário. Então, por conta de inúmeras dessas questões, inúmeros desses valores, a ação na época tramitava em R$1 milhão de reais. Porém, por conta de toda a atualização, de tudo, né? Até a gente está falando de 11 anos depois, e aí tem toda inflação, IPCA, e faz todos os cálculos ali, e aí hoje está um pouco mais de R$2 milhões de reais. E é essa grana que o Casemiro, inclusive, a novidade é que ele pediu que fosse executado essa dívida, ou seja, ele executou na justiça querendo o pagamento imediato, que comece a ser pago essa quantia. Então, por isso que veio à tona essa informação que foi dada lá pelo Anselmo Góes
em primeira mão lá no jornal O Globo, e aí muita gente ficou sem entender. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Esse caso já está na justiça há mais de uma década, só que aí agora ele pediu essa execução da dívida, já que não houve o pagamento até então, agora ele entrou na justiça para que o pagamento comece a ser realizado. Então é mais ou menos nesse sentido, é por conta disso, toda essa questão e toda essa polêmica do Casemiro. O único que a gente conversou com algumas pessoas, a ideia, um esboço de time principal, tendo todas as peças, seria ter o Lucas Moura atuando como segundo atacante, atuando como uma dupla de ataque com um centroavante. Então, por exemplo, se no jogo treino, e isso é sempre uma ideia inicial, tá? Não é algo que vai ser fidelizado durante toda a passagem do Crespo, até porque ele vai sempre entender ali cenários, entender como o time está correspondendo. Mas a ideia seria de justamente utilizar o Lucas Moura. Se a gente for pegar a escalação do jogo treino, que teve os três da frente, o Oscar como um camisa 10, Luciano e André Silva como uma dupla de ataque, o Lucas Moura estaria brigando por posição com o Luciano, porque é um entendimento do Hernan Crespo que o time precisa potencializar o Oscar e o Lucas Moura, que na sua visão, e acho que na visão de muitos, são os dois principais jogadores hoje dentro do plantel, e que se você for colocar esses jogadores pelos lados do campo, se você for colocar o Lucas como um ponta direita, ou o Oscar como meia esquerda caindo para o meio, mas ainda tendo a obrigação de voltar para marcar, você pode acabar desgastando muito os atletas, e aí tem fatores físicos, tem fatores de intensidade dentro do jogo. Então, você colocando eles para jogarem juntos, mais próximos, alinhados e com liberdade no meio, você pode potencializá-los neste momento. Então, o Hernan Crespo hoje pensa no Lucas Moura atuando como o segundo atacante. É óbvio, se numa partida esporádica ele não tem o Oscar, pode jogar Lucas, Luciano e André. Em algum momento, se ele quer um time um pouco mais propositivo, ele pode acabar tirando dos volantes, recuando o Oscar para fazer essa função e colocar Luciano e Lucas e André Silva lá na frente. Isso é maleável, mas a ideia é ter o Lucas sempre mais na parte central do campo, tendo mobilidade, tendo movimentação nesse setor do campo e não mais caindo pelos lados do campo, bem como aconteceu e muito com o técnico Zubeldia na última passagem. A ideia é deixar o Lucas mais solto, não somente por um lado. A ideia realmente é tentar potencializar o jogador, que está em fase final da sua recuperação, ainda é tratado como dúvida para pegar o Flamengo, mas existe uma boa expectativa sim dele estar pelo menos no banco de reservas contra a equipe rubro-negra lá no estádio do Maracanã. Marcos Antônio fica no São Paulo, mas em qual molde? Quais são os moldes dessa negociação? Bora trazer alguns detalhes. A gente já tinha trazido aqui com exclusividade de que a cláusula contratual do Marcos Antônio era de 5 partidas ele entrando em campo. O São Paulo teria a obrigação de comprar o atleta em todos os moldes que a gente trouxe, mas a gente já vai refrescar. Só que o Éder Traskini lá do UOL, ele trouxe um detalhe a mais nessa informação que a gente tinha conversado já aqui, de que essas 5 partidas são em 2026 e não durante todo esse período de contrato. Então, o São Paulo permanece com o Marcos Antônio por um empréstimo de mais uma temporada. Então, até 30 de junho de 2026. Ele fica durante esse período, só que a partir do dia 1º de janeiro de 2026 até o dia 30 de junho de 2026, se ele entrar em campo em 5 partidas, e aí ele ia entrar em campo, tá? Não é minutagem. Se ele entrar 5 jogos jogando 1 minuto cada, já bate a meta, já entra como partidas disputadas. O São Paulo será obrigado a comprar o Marcos Antônio por 4,2 milhões de euros. E aí aí são 3 parcelas anuais e igualitárias, ou seja, no mesmo valor. A partir do dia no primeiro dia de julho de 2026, o São Paulo tem que fazer o primeiro pagamento, ali no ato da compra. O segundo pagamento no mesmo período, na mesma data, só que no ano de 2027. Em 2028, mesma data, 1 de julho de 2028, seria a última parcela. Inclusive, após 2026, o contrato também do Marcos Antônio será renovado automaticamente
até junho de 2028. Então o São Paulo que basicamente assegura a compra do Marcos Antônio por mais tempo. Então, fatalmente, o volante vai ficar no tricolor paulista pelo menos até junho de 2028. Você gosta? Você gostou da contratação? E agora com os moldes vindo à tona, você gosta da compra? Você acha que o São Paulo se deu bem nessa? Quero muito saber a sua opinião.